Olá, vamos tratar dos direitos da personalidade, mais especificamente o direito ao nome. Os direitos da personalidade são aqueles considerados essenciais à condição humana. São direitos que irradiam da personalidade e são imprescindíveis ao seu conteúdo. Dentre os direitos por eles abrangidos estão o direito ao nome e a integridade moral, que serão abordados no presente trabalho. O autor, Carlos Roberto Gonçalves, conceituou o nome como a designação ou sinal exterior pelo qual a pessoa identifica-se no seio da família e da sociedade, ou seja, o nome é um elemento individualizador da pessoa. Como foi dito, é um direito inerente à pessoa humana, conforme artigo 16º do Código Civil. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome e o sobrenome. Por muitos anos, o direito personalíssimo de pessoas trans foi violado, tendo em vista a obrigação do uso de um nome, caráter extremamente pessoal de identificação, condizente com o gênero no qual a pessoa não se identifica. Levando em conta o fato de que a identidade de gênero é autodeterminada e inexiste legislação que trate especificamente da possibilidade de pessoas trans realizarem educações civis, a violação de direitos é inevitável. Porém, algumas medidas começam a modificar esse cenário, dentre elas o Decreto Presidencial de 2016, que tem como objeto a obrigatoriedade da opção de nome social para utilização pelas pessoas transgênero. O nome social é a identificação socialmente reconhecida da pessoa trans. O decreto em questão é um grande avanço no reconhecimento de direitos da comunidade, porém não aborda o registro civil e também deixa evidente a alteração, sendo assim um nome alternativo. A Lei de Registros Públicos prevê que um ano após ter atingido a maioridade civil, a pessoa pode alterar o nome, desde que não prejudique apelidos de família. Essa alteração não prevê possibilidade de alteração do gênero, fazendo com que o interessado tenha que recorrer ao judiciário, uma vez que as modificações previstas pela lei não englobam o caso discutido. Desde 2018, a mudança de dados pessoais em documentos de identificação tornou-se possível sem a necessidade de recorrer a qualquer via judicial ou operação de transgenitalização. Isso se deu graças ao provimento número 73 do Conselho Nacional de Justiça, que tem como objetivo reconhecer aos transexuais o direito de adequar o prenome e o sexo no assento de registro civil. Dispõe o artigo 2º desse provimento. Toda pessoa maior de 18 anos, completos, habilitada à prática de todos os atos da vida civil, poderá requerer ao ofício de registro civil das pessoas naturais a alteração e averbação do prenome e do gênero, a fim de adequá-los à identidade autopercebida. O procedimento atual para a realização da alteração de nome por pessoas trans em cartórios, ele é burocrático. O gasto total para a realização dos procedimentos pode superar R$ 300, mas a gratuidade pode ser solicitada diretamente no cartório, bastando apenas apresentar a declaração de hipossuficiência e não é necessária assessoria por parte da Defensoria Pública. Em primeiro lugar, a pessoa interessada precisa ter 18 anos completos para solicitar a alteração. E o primeiro passo é separar os documentos necessários e levar ao cartório de registro civil, onde será solicitada a retificação do nome e ou gênero na certidão de nascimento. Para isso, devem ser apresentados o RG, o CPF, comprovante de endereço, certidão de nascimento atualizada, cópia de identificação civil nacional, se for o caso, cópia do passaporte brasileiro, se for o caso, certidões negativas criminais e certidões cíveis, estaduais e federais do local de residência dos últimos 5 anos, certidão de tabelionatos de protestos do local de residência dos últimos 5 anos, certidões da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Militar, se for o caso. Além disso, após a solicitação, é realizada uma entrevista com o oficial do cartório. Vale ressaltar que somente o pronome e o gênero podem ser alterados, devendo permanecer o mesmo sobrenome a fim de manter a identidade da família. E existem 2 casos específicos em que os procedimentos para a retificação de nome são diferentes. Pessoas casadas e a alteração civil, a alteração na certidão de nascimento dos filhos. No primeiro caso, quando existe o casamento, a vida civil fica atrelada ao outro. E o mesmo vai acontecer para o segundo caso. Se a pessoa trans é casada e tem filho, por exemplo, e quiser colocar o nome retificado na certidão do filho, ela precisa ter a concordância da outra pessoa. Caso não tenha, tem que ser feito por via judicial.
Ainda que não exista legislação específica que trate do assunto, é um grande passo. Apesar de toda a burocracia e de não existir conhecimento disseminado a respeito desse processo, ele ainda é possível. E, além disso, sigiloso. Os documentos alterados não são assim identificados. Portanto, fica a escolha da pessoa trans à vontade ou não expor essa mudança em seus registros.